Uma alta de mais de 3.000% no Banco do Brasil nos próximos anos. Será que isso é possível de acontecer? Ou seja, 10 mil reais virarem algo próximo de 300 mil reais. Quer saber? Então me acompanha. O Banco do Brasil ele é uma instituição financeira brasileira fundada em 1808. O bicho é velho, hein? Será que o diretor do banco é o mesmo até hoje? Quantos anos que ele deve ter, hein? É a mais antiga instituição bancária do país e uma das maiores em ativos. É uma empresa de economia mista com o governo federal como acionista majoritário. Então ele mete o dedo na hora que ele bem entender. Então fique ligado nisso aí. O Banco do Brasil desempenha um papel fundamental no sistema financeiro brasileiro, atuando como agente financeiro do governo, promovendo o desenvolvimento econômico e social do país. Ele participa de programas governamentais como o crédito rural, financiando projetos agrícolas e também pecuários. Mas vamos falar dos resultados. O Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de 8,5 bilhões no primeiro TRI de 2023, redução de 5,4% no trimestre e um aumento de 28,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. No trimestre, o resultado foi influenciado primeiro pela redução na linha de outras receitas operacionais, depois na queda da despesa do PCLD ampliada e terceiro, redução sazonal em margem financeira bruta e receitas de prestação de serviços. Na comparação com o primeiro TRI de 2022, a evolução ela é explicada pelos crescimentos 1. Na margem financeira bruta, 2. Receitas de prestação de serviços e 3. Resultado de participações nas controladas e também nas coligadas, parcialmente impactadas pelo aumento na despesa de PCLD ampliada. Antes de continuar o vídeo, tá vendo esse botão de curtir aqui embaixo, ó? Tá vendo não? Aqui, ó. Tá aí, ó. Tá vendo? Aperta ele. Para ser um bom investidor, você tem que olhar não só os dados do presente, como a gente acabou de fazer aqui, e sim o passado da empresa, e por isso que eu trago isso aqui também para facilitar aí a sua vida. Então o patrimônio do Banco do Brasil cresceu bacana aí nos últimos 10 anos. Já as suas receitas, a de intermediação financeira, ela teve destaque mais pontual, principalmente nos últimos 2 anos, e a sua receita de prestação de serviços ela está meio que estabilizada aí no longo prazo. Então tome bastante cuidado para não sair comprando na empolgação só porque todo mundo está falando do Banco do Brasil no atual momento, igual o nosso querido aí, mestre Luiz Barsi, que ama dividendos e o banco está pagando bons dividendos atualmente. E falando no Barsi, né, na plataforma AGF, plataforma que é gerenciada pela sua filha e seus sócios, o Banco do Brasil ele está na primeira posição no atual momento, com dividend yield projetado de 11% e um preço teto máximo para você pagar pelo banco de R$ 82. Mas lembre-se que esse preço teto ele é baseado nesse dividend yield projetado e não necessariamente ele se cumprirá, tá? Talvez seja melhor ser mais realista e colocar um dividend yield médio aí menor e aí o preço teto tende a cair bastante também, beleza? Então, tome cuidado, não é recomendação nem de compra nem de venda. Agora, analisando seus indicadores fundamentalistas, antes de passar para a análise gráfica final, que vai mostrar para a gente onde ocorreu a alta de mais de 3.000% no banco e que o cenário atual ele está bem parecido. O seu PL atual é de 3,83, bem abaixo da sua média de 6,61, mostrando que o banco, de uma certa forma, ele está barato. Seu PVP está em 0,75, sinalizando que o banco está sendo negociado 25% abaixo do seu valor patrimonial. Esse aí é o famoso prêmio pelo risco por ser uma estatal. Sua margem líquida é boa, de 12,6%, bem próxima da sua média histórica, e o seu ROI é de 19%, acima da sua média, mostrando que a sua rentabilidade atual está acima da média histórica. O que mais chama a atenção é o lucro da ação nos últimos 7 anos, que vem crescendo exponencialmente. Olha só que maravilha, hein? Agora sim, passando para a análise gráfica, mas antes disso, eu não acredito que você ainda está sentado no banco e ainda não deu uma curtida no botão. Já te falei, né? Tá aí, ó, tá aí. Então, graficamente falando, hoje nós vamos começar com uma análise diferente que eu faço normalmente. Agora a gente vai comparar o indicador aqui, lucro líquido, com o preço. Porque no mercado tem uma máxima, tem um ditado que diz o seguinte: os preços seguem os lucros. Então, quando o lucro da empresa cresce, a tendência é que os preços também sigam esse crescimento e a gente consegue enxergar isso aqui no Banco do Brasil.
Olha só, o lucro dele veio crescendo de 2017 a 2019 e as suas ações vieram valorizando também. E aí eu tracei algumas linhas aqui horizontais e verticais para a gente conseguir entender melhor. Então esse topo desse lucro aqui de 4,3 bi, que ocorreu lá em julho de 2019, foi esse topo aqui pré-pandemia. E aí depois veio a pandemia, a queda aí, todo mundo aí, todas as empresas caíram próximo a 50%, a bolsa como um todo caiu próximo a 50%. E aí o que acontece? As empresas deram uma sofrida aqui no lucro, né? Depois as boas empresas se reestruturaram rapidamente e já conseguiram voltar a ter lucros iguais aos lucros anteriores. E o Banco do Brasil teve um lucro até maior do que o pré-pandemia, olha só. Só que teve um lucro bem maior e as ações não acompanharam esse lucro. E aí por isso que todo mundo começou a falar do Banco do Brasil, Banco do Brasil, Banco do Brasil e outras empresas aí também. E logo em seguida ele entrou aí na tendência de recuperação dele, o lucro dele também aumentou bastante nesse período aí. E agora o que acontece? O banco está com lucros históricos aqui, o último do quarto tri de 2022 foi próximo a 9 bi e esse atual aí 8 bi, então está bem próximo desse topo aqui. E as ações estão, o valor da ação está próximo ao topo anterior, que era de 4,5 bi, ou seja, a metade do lucro já tinha jogado os preços das ações aqui. E no atual momento as ações estão ali nessa resistência próxima aqui. Nesse mês atual ela rompeu, o mês anterior e o atual teve um rompimento dessa resistência. Agora cabe a gente saber se ele vai continuar uma tendência para cima, porque os lucros dele aqui estão bem altos, né? Será que ele continua essa tendência ou será que você acha que não, que vai ocorrer uma correção aqui? Hein? O que você acha? Só tirando aqui, vamos colocar agora o indicador índice, o MACD, para a gente dar uma olhada aqui. No gráfico mensal, a linha azul está por cima da laranja, apontando para cima. Isso é sinal de continuação da tendência de alta ainda. E olha só, o topo anterior do MACD, que foi esse topo aqui, não foi atingido ainda. Então, na minha opinião, tem um espaço ainda para a valorização dela acontecer ainda. Tem espaço para crescer mais um pouquinho o banco. Agora, olhando aqui o seu MACD mais no gráfico semanal, também aí está próximo aqui do topo anterior, que esse topo que aconteceu em setembro de 2022, mas também tem um espaçozinho para crescimento. Vamos olhar agora o índice de força relativa no gráfico mensal. O índice de força relativa tem espaço aqui ainda para ter mais uma valorização, está quase sobrecomprado, mas isso não quer dizer que vá parar de ter a valorização, porque vou te mostrar agora lá no gráfico, lá na parte onde que teve a valorização de 3.000%. Olha só, o índice de força relativa chegou aqui, ó, em 2003 chegou a sobrecomprado. Depois disso ele ficou até 2008 sobrecomprado. E olha essa valorização, vou jogar no gráfico aqui, botar em logaritmo para a gente enxergar melhor. Olha a valorização que ele teve aqui nesse período aqui, ó, de maio de 2003, cadê aqui, que foi esse aqui do sobrecomprado, de maio de 2003 até aqui em cima em março de 2008, uma valorização de 3.700%, tá? Essa foi a valorização do banco pós uma crise, que aqui atrás aqui teve a crise do .com, a crise da tecnologia, das techs, então o mercado caiu muito, a gente não consegue enxergar aqui agora, porque não tem esse histórico do Banco do Brasil para a gente estudar. Mercado mundialmente falando caiu muito, teve a recuperação e também para quem não sabe, quem fica falando de político, que o político agora atual vai acabar com o Brasil e tudo mais, quem era presidente nesse período aqui, ó, que a bolsa subiu quase 700%, foi o Lula, entendeu? Então esquece esse negócio de política, se é Lula, se é Bolsonaro, se é Enéas, se é qualquer outro governante que entrar, o mercado pode sim valorizar. Então aqui era o mandato do Lula, teve essa valorização toda aí também. Claro que tinha um ciclo de commodities aqui também ajudando, mas eu quero mostrar o Banco do Brasil. Teve a valorização de 3.700% nesse período e ele estava sobrecomprado o tempo todo. Agora, você acha que pode acontecer uma nova alta dessa aí? Ninguém sabe, né? Mas do Banco do Brasil eu não acredito muito que possa acontecer pelo valor de mercado que ele tem hoje, que é muito grande. Mas que tem um espaço aqui para uma valorização nos próximos meses, eu acredito que tenha ainda. Concluindo, o Banco do Brasil está com lucros históricos nos últimos anos e isso, pelo menos por enquanto, deve continuar. Seus indicadores fundamentalistas estão dentro dos padrões aceitáveis de uma boa empresa. E será que as ações do banco devem valorizar novamente 3.000% ou mais nos próximos anos?
Eu, particularmente, não acredito muito nessa possibilidade, porque o valor de mercado hoje do banco ele é de 123 bilhões de reais. Caso ele valorize 3.000%, por exemplo, seria multiplicar por 30, o que daria um valor de mercado próximo a 3,6 trilhões de reais, ou seja, 1/3 do PIB brasileiro concentrado em apenas uma empresa. Bem difícil disso acontecer, né? Mas essa valorização expressiva pode acontecer nas micro e small caps, empresas com valor de mercado bem baixo, e por isso que eu prefiro esse tipo de empresa, mesmo sabendo que no atual momento o Banco do Brasil esteja atrativo. Fica a dica aí então, hein? Um grande abraço.